Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês, meu senhor e minha senhora. Já começo te desejando um excelente dia, que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Já vai colocando aqui nos comentários, patriota de todo o Brasil e do mundo, de qual cidade você está nos assistindo. Pessoal, vídeo revelador, mais uma bomba aí contra Nicolas Ferreira, pessoal. Nicolas Ferreira agora está na mira e eu vou trazer para vocês em detalhes nesse vídeo. Mas eu já vou pedindo para você também já ir deixando o like no vídeo, vai clicando no like e se inscrevendo no canal. Já faço um convite para você a se inscrever clicando aqui no botão inscrever-se. Vídeo revelador, vale a pena você ficar até o final. Sem mais enrolações, compartilhe esse vídeo, bora pro vídeo, pessoal. Enquanto a Janja tá lá, né, com o Macron representando o Brasil, sei lá com que cargo, a gasolina passa de R$6 por litro, primeira vez em 10 meses. As estatais voltaram a dar prejuízo, empresas estatais tiveram queda de 28% no lucro líquido do ano passado. Tudo certo, né? Quem liga para retorno? Só o mercado, não é mesmo? João Amoedo, Armínio Fraga, Helena Landau, Pécio Arida, Pedro Malan e companhia. E claro que as páginas de política vão voltar a frequentar as páginas de polícia nos jornais. Por desvio de 2,1 milhões, ex-gerente do Banco do Brasil é condenado a pagar 10 salários mínimos. Porra, que punição ridícula! Desvio de 2 milhões de reais em estatal, o ex-gerente vai pagar 10 salários mínimos. E o Luciano Hang, por chamar um arquiteto de esquerdopata, condenado à prisão e multa de 35 salários. Tem alguma coisa muito errada com o Brasil, não é mesmo? A gente sabe que o sistema já é uma ditadura que persegue os seus oponentes, desafetos, opositores. Com vocês, o empresário Luciano Hang explicando um pouco o caso de que ele está sendo vítima, de que ele está sendo alvo, porque o sistema é bruto, companheiro. E quer deixar um recado muito claro. Empresários de direita vão ser sempre perseguidos. Empresários esquerdistas, que nunca serão na mídia chamados de empresários lulistas, petistas, vão poder roubar à vontade que o sistema protege. Oi pessoal, estou sendo injustiçado por exercer o meu direito à liberdade de expressão. Há 4 anos, estamos construindo nossa loja lá em Canela, no Rio Grande do Sul, quando fomos instalar a Estátua da Liberdade com todas as licenças públicas necessárias. Um esquerdopata iniciou um abaixo-assinado dizendo que era contra a cultura local. Daí você vai olhar nas redes sociais dele, é um cara de esquerda e contra o progresso. Esse abaixo-assinado não foi reconhecido pelos próprios moradores de Canela. Foi assinado por pessoas que moram, inclusive, em outros países. Como empreendedor, investi em Canela para contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade. Canela é um polo turístico da Serra Gaúcha, cheio de monumentos temáticos por todo lado. A Estátua da Liberdade seria mais um monumento adicionado, mais um atrativo à cidade. Infelizmente, fui alvo de um ataque injusto e mal intencionado. O verdadeiro objetivo desse indivíduo era buscar holofotes através de um movimento na internet, mas ele não gostou da repercussão porque a sociedade se posicionou majoritariamente contra a postura dele. Em uma tentativa desesperada de ganhar fama, ele entrou com um processo criminal numa clara distorção dos fatos. E aí ele continua explicando e foi condenado. A prisão vai recorrer, mas olha a justiça brasileira. Um esquerdopata de um arquiteto que diz que não representa a cultura local uma estátua da liberdade. Se fosse uma estátua do Che Guevara, acho que ele aplaudia de pé, né? Esquerdopata que é. E a justiça vai lá e dá ganho de causa para um cara desses, contra um empresário que cria milhares de empregos no país. Porque ele não é um empresário do lado certo. Se ao menos ele fosse um dos irmãos Batista, aí, meus amigos, MP que beneficia irmãos Batista encarece a conta de luz para Norte e Nordeste,
baixa renda e indústria. Mas é preciso fazer tudo para agradar os companheiros da JBS, que se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT antes, que na delação premiada confessou um deles que deu 300 milhões de dólares no exterior para o PT e agora está de volta de forma onipresente no governo. 17 reuniões antes de governo Lula tomar medidas que beneficiam o próprio grupo. É muita coincidência. E claro, para pagar tudo isso, essas boquinhas, esses esquemas, tome imposto do Fernando Tachad. Quem não paga imposto tem que voltar a pagar. E depois eles ficam irritados com os memes do Tachad, que, aliás, continuam. Haja a criatividade do povo. E o povo brasileiro é muito criativo. A Globo não gostou dos memes. Dos impostos ela gosta quando incide sobre os outros para o governo repassar para ela por meio de verba pública. A Globo é o câncer do Brasil. Isso, a essa altura, todos vocês já entenderam. E a Globo, diante da enxurrada, da chuva de memes contra o Haddad, que sentiu, acusou o golpe, o que fez a Globo? Uma reportagem científica sobre como o consumo excessivo de memes nas redes sociais deteriora nosso cérebro. Obviamente que o estudo científico que eu fiz, muito mais científico do que esse, concluiu que pode consumir quantos memes você quiser do Tachad nas redes sociais, que isso não vai te emburrecer. Mas 1 minuto de Globo ligada na sua casa te emburrece 10 pontos de QI. E essa é uma pesquisa científica que eu fiz, tá? Então, já sabe. E aí, o governo Lula, defendido pela Globo, tá lá. Contas públicas têm 4º pior resultado para o mês em quase 30 anos. Mas o Tachad está sendo protegido pela Globo, que está incomodada com os memes, porque, afinal de contas, o que eles querem é taxar como se não houvesse amanhã, onde os fatos não têm vez, a Globo se sobressai. Se você está assustado com isso, o governo socialista quer centralização de tudo. Tudo concentrado neles, na cúpula do poder. O governo Lula planeja dar à Polícia Federal, que virou a Gestapo, a polícia política do PT, o próprio Dino disse, é a sua polícia, Lula, e a Polícia Rodoviária Federal, cujo antigo diretor que fazia apreensão de drogas está preso, porque tiveram que colocar no lugar alguém mais alinhado, digamos assim, com o sistema, com a bandidolatria, com o narco-estado que o Brasil está virando. O governo Lula planeja dar, então, à PF e à PRF atribuições que são hoje dos estados. Isso é perigosíssimo, porque eles não estão satisfeitos, claro, com a polícia do Tarcísio e do Derrite, com a sua alta letalidade, que incomoda muito eles, porque está matando marginal e protegendo a população, com queda de homicídios. Eles não gostam disso, eles querem fazer o Brasil todo à imagem e semelhança da Bahia, onde eles governam há muitos anos. Então, isso é muito perigoso. Por falar na PRF, com filiados ao PT em chefias, a PRF vive disputa por poder com suspeita de espionagem e dossiês. Como disse o Vinícius Carrion, desconfio que com uma manchete dessas, se fosse no governo Bolsonaro, o STF teria no mínimo dado 48 horas para explicarem, né? Só que no governo Bolsonaro tinha o Silvinei, que era um cara sério com um baita currículo. Ele está preso por nada. Hoje é dossiê para cá, espionagem para lá, porque o PT voltou à cena do crime e está aparelhando todas as instituições, como faz sempre. Bom, falei do Luciano Hang. É a prova maior de que o sistema todo de justiça hoje está a serviço desses caras, né? Desses vagabundos. E o Gordon escreveu uma coluna muito boa na Oeste sobre essa nossa justiça, sobre esse consórcio, né? A justiça sobre os holofotes, a defesa da democracia está sendo usada no Brasil para destruir a própria democracia. O soberano é aquele com o poder legal de comandar em uma situação de emergência, diria o filósofo do nazismo, Carl Schmitt, né? Então, meus amigos,
Muita violência política já se cometeu em nome do povo, do Estado, da nação, da igualdade, da liberdade, da democracia e por aí vai. Chegando, inclusive, ao paroxismo do genocídio dos regimes totalitários no século XX. Estamos vendo um rebranding desses regimes totalitários, dessas ideologias nefastas, apelando aos novos idiotas úteis da era moderna. Infelizmente, com bastante sucesso. O deputado federal Nicolas Ferreira pediu informações ao Itamaraty sobre como a primeira-dama Janja da Silva conseguiu a credencial dela de chefe de Estado para a Olimpíada. Nicolas afirmou que interlocutores de Janja praticamente coagiram integrantes do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, para conseguir sua credencial e disse que pedirá à PGR, à Procuradoria-Geral da República, que investigue se houve possível prática de abuso de autoridade. Ô Serrão, e além dessa aparição que a Fabi mencionou, já teve outra da Janja em solo francês. Olha só, ela participou de um evento nesta quinta, convidada pela prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, e aí ela fez um discurso falando sobre a fome no Brasil e disse, sem citar fontes, que o presidente Lula, nesse atual mandato, já tirou 24 milhões de pessoas da fome. Roda aí, Cláudio. No terceiro mandato do presidente Lula, já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisor de águas no mundo, que foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As cidades se unirem à Aliança Global. Nesse primeiro momento, a adesão vai ser por países, mas as cidades são importantes para os governos locais também pressionarem os governos nacionais a aderir à Aliança Global. Ontem, o primeiro país a aderir foi o Bangladesh, e isso nos deixou bastante felizes. E esse movimento das cidades, que a gente talvez esteja dando o início aqui, vai ser muito mais importante. A gente pode chegar em novembro, quando os líderes mundiais vão estar reunidos no Rio de Janeiro, com muitas cidades se juntando à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ô Serrão, então a primeira-dama vai ter que dar muitas explicações, né? Quando voltar ao Brasil, em primeiro lugar, como conseguiu credencial de chefe de Estado para representar o Brasil e que história é essa de 24 milhões de brasileiros que saíram da fome de um ano para cá, Serrão? Vamos começar pela fake news, né? Exagerou a Janja. Eu pensava que ela tinha só casado com Lula. Não, parece que ela incorporou também o DNA dele de contar mentira. Espalhar estatística mentirosa. Lula já se ressaltou, já exaltou o papel dele, né? Se vangloriou de fazer isso, né? Com os amiguinhos jornalistas. A gente conta uma mentira e tá tudo certo, a gente chuta um número e o pessoal acredita. É o estilo Lula. E a Janja incorporou. Lamentável. Agora, vamos lá. Não consta em nenhuma publicação oficial que Janja da Silva seja chefe de Estado no Brasil. O artigo 84 da Constituição não tem nada ali dizendo que o poder do chefe de Estado seja delegável, ou seja, que o presidente Lula pudesse transferir para ela o papel de chefe de Estado. Então, se ela ganhou uma credencial que diga, ou que aponte, ou que sugira que ela é chefe de Estado, tá aí, tem um crime sendo cometido aí, né? O papel do presidente da República no Brasil sendo usurpado indevidamente. Primeira-dama não é cargo público, primeira-dama não recebe nem salário para ocupar a função dela de primeira-dama. Não faz parte da estrutura administrativa do governo. Então aí cria um problema sério. Se ela está viajando em nome do governo brasileiro, no mínimo, você tinha que ter uma publicação no Diário Oficial, isso não aconteceu, não vi isso até agora, dizendo, um decreto do presidente Lula dizendo que ela está indo viajar para representar o Brasil. Aí você poderia abrir um precedente em que se abrisse uma verba específica para que a viagem dela ganhasse ar de legalidade, pudesse ser paga com dinheiro público. Como ela não faz parte da estrutura do governo, como ela não é nada no governo, como ela não faz parte da administração pública, então a viagem dela paga com dinheiro público brasileiro é um crime. Ah, mas ela é a mulher do presidente. Não importa. Tem um crime cometido aí. Tem no mínimo, uma contravenção administrativa cometida aí,
nessa viagem da Janja. Quem está pagando isso? Quem está pagando a segurança dela? Essa credencial, o que aconteceu para que essa credencial fosse fornecida para ela? Mas essa usurpação do poder do próprio marido é que assusta. Janja, como chefe de Estado, parecendo ser chefe de Estado, representando o chefe de Estado, cujo poder é indelegável. No artigo 84 da Constituição, isso não é permitido. Então, Janja pode ter colocado o do marido dela na reta. Diga, Consta. É óbvio, né, que é uma promiscuidade enorme entre o público e o privado, e é a cara da mentalidade petista, né? Desde o começo, o Lula mal assumiu em 2003, eles colocaram lá, na época, a Dona Marisa era um pouco mais elegante, né, digamos assim, colocaram lá a estrela vermelha no jardim do PT, né? Então eles confundem partido com governo com o Estado o tempo todo. Então a Janja é vista como uma extensão do governo Lula. Só que ela não tem cargo, ela não foi eleita, o Brasil tem um vice-presidente, por mais que ninguém acredite, que é aquele que denunciou que o ladrão queria voltar à cena do crime e voltou à cena do crime junto, né? É o paspalho do Geraldo Alckmin. Só que o Brasil tem representantes oficiais e eleitos. Se o Lula quer mandar a Janja lá, que o Lulinha, filho dele, diria uma coisa não muito gentil e as feministas ficarem em silêncio, né? Mas, puxa, lá vai aquilo, né? Para os braços do Macron, o problema é do Lula. Ninguém tem nada a ver com o que acontece na cabeça do Lula. Se nasce coisa na cabeça do Lula, não. Agora, como brasileiros, pagadores de impostos, a gente tem total interesse em saber por que o Brasil está sendo representado por alguém que não tem voto e não foi eleito. Que história é essa? Isso é coisa de republiqueta das bananas, que confunde a figura do caudilho com o próprio país, com o Estado, com a nação. Aliás, o Lula já disse isso, uma coisa que Mussolini também diria, né? Quando vocês estão me criticando, vocês estão criticando o povo. Eu sou o povo, né, no poder. É um negócio bizarro. E não resta a menor dúvida também que o Lula, o mesmo egocêntrico, narcisista, psicopata, que há 40 anos impediu qualquer liderança de surgir no PT e poder ofuscá-lo, não resta a menor dúvida que ele está, de alguma forma, tentando criar a Evita Peron brasileira. Que ele está cacifando a Janja politicamente, está tentando, pelo menos, dentro do seu público e da imprensa, para poder ter um recall e criar essa nova política que surgiu do nada e namorava ele na época da prisão. Né? Então, Brown, tudo isso parece realmente um esquete de humor ou um roteiro de porno chanchada, mas é o Brasil de hoje. Bom, a gente falou aqui mais cedo do deputado Nicolas, né, dessa ação que ele moveu pedindo ao Itamaraty explicações sobre a credencial da Janja, e ele agora também foi alvo da denúncia da Procuradoria-Geral da República naquele caso em que ele chamou o presidente Lula de ladrão. O Nicolas foi denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal por injúria, por ter declarado que o presidente Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. A Polícia Federal já havia concluído que Nicolas cometeu injúria, mas não o indiciou devido à natureza do crime. Agora, a PGR pede a aplicação de agravantes na pena, considerando, aspas, a posição de Lula e a divulgação do comentário nas redes sociais, e sugere um acordo de transação penal para a resolução do caso. E aí, Serrão, será que tem também um objetivo midiático e exemplar nesse caso, né, ao se punir o Nicolas dessa forma, que parece desproporcional, né, por um comentário, levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, processar um deputado, colocá-lo a julgamento, parece uma tentativa de evitar que outras pessoas, outros milhões de brasileiros que talvez pensem como o deputado, reproduzam o que ele disse, né, Serrão? Não, tem método nessa história, Vitor. Método puro, método nazista, método juristocrático, método persecutório. Qual é a ideia? De novo, está se tentando rasgar a Constituição brasileira em seu artigo 53. Os parlamentares têm liberdade de expressão para falar quaisquer coisas. O que quiserem falar no seu mandato, correto, errado, besteira ou não. Não caberia, essa denúncia da PGR é completamente desproposital. Está afrontando, de novo, a institucionalidade. Mas por que isso acontece? Porque já aconteceu. Porque o Congresso Nacional Brasileiro já permitiu que isso acontecesse no caso Daniel Silveira. Então abriram a porteira lá atrás, agora onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então é isso.
É isso, lamentavelmente o Brasil está indo terrivelmente no caminho da tirania cada vez mais desavergonhada, mais sem noção. E isso acontece porque o Congresso Nacional Brasileiro permitiu. Ele é o grande patrocinador dessa crise institucional que estamos vivendo hoje. Se o Senado tivesse dito não vai ter, ninguém vai mexer com nossos parlamentares, é necessário estabelecer o contrapeso para o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, nada disso estaria acontecendo. Não estaríamos vivendo essa crise absurda. E agora a gente corre o risco aí de ter um parlamentar processado, condenado e punido. Já teve o Daniel Silveira, pode ter a repetição da história. Mas o agravante dessa jogada ali tem uma jogadinha, né? O crime de injúria, estão usando aí uma lei que foi aprovada no tempo da Dilma Rousseff para multiplicar a pena dos crimes de calúnia, injúria e difamação quando isso é feito pela rede social. Olha a malandragem deles. Então, se você fizer pelo Twitter, multiplica por 3 o tamanho da sua potencialidade de pena. Então, isso é Gestapo pura, isso é Alemanha nazista na veia, isso é juristocracia da mais desavergonhada possível. E isso não está acontecendo só contra o deputado Nicolas, não. Tem um monte de gente sendo processada, inclusive de maneira secreta, nesse mesmo esquema. Então, a tirania tupiniquim está deitando e rolando, está pegando pesado, e esse caso do Nicolas é apenas um teste no andar de cima para fazer depois a repressão funcionar plenamente nos andares de baixo. É isso. Agora, Consta, parece que no caso do Nicolas, pelo menos, o deputado continua com a mesma postura, né? Moveu essa ação aí contra a Janja, né? Não está se deixando abalar, pelo contrário, né? Talvez isso até tenha funcionado como um estímulo para o trabalho de oposição que ele vem desempenhando no Congresso, né? O jovem é aguerrido, ele tem Deus no coração, ele segue outra agenda, né? Uma agenda de consciência e de respeito aos seus valores. Então o moleque não é fácil de dobrar, não, ainda bem, né? E concordo com a Fabi, ele tem que judicializar mesmo, ele tem que provocar. Isso aí o Serrão já matou a pau, é rasgar mais uma vez, né, o artigo 53 da Constituição. O Daniel Silveira está preso até hoje porque ignoraram isso. E aí é outra história, uma novela, né? Teve a graça, o STF derrubou a graça presidencial, o advogado juntou a vaquinha para pagar, o Alexandre de Moraes vai ignorar, quer dizer, é tortura, é perseguição. E é claro que o caso do Nicolas é para intimidar. Ah, ninguém mais pode chamar o Lula de ladrão. Eu vou chamar sempre, porque ele foi julgado e condenado em 3 instâncias por 9 juízes e embargadores com provas sobradas. O malabarismo supremo que promoveu sua soltura e a sua elegibilidade merecem ser condenados, isso sim. Agora, tá bom, não quer acreditar em mim? Vamos de Geraldo Alckmin, o ladrão quer voltar à cena do crime. Vamos de Barroso, instauraram a cleptocracia no Brasil, e por aí vai. Então não vem com essa, não vão conseguir apagar a história e calar todo mundo na marra, não. E vão ter que transformar o Brasil em Cuba para isso. E estão tentando, mas nós estamos também lutando contra. Então, parte dessa luta é não se acovardar, não permitir que esse tipo de coisa intimide qualquer um. Pelo contrário, acho que todo mundo agora tem que virar e falar: Lula é ladrão. Todo mundo junto, o Brasil inteiro, tem que escrever nas suas redes sociais: Lula é ladrão, porque é. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Santa Catarina, claro, né? Santa Catarina, um abraço, e João Seixinel. Então, um abraço aqui para todos vocês e senta o dedo: Lula é ladrão. Diga, Serrão. Só uma lembrancinha rápida. Ontem, no primeiro jogo da seleção brasileira, no handball, Brasil e Espanha, a galera em Paris gritou em coro: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Só para lembrar. Foi olímpico. Você, Fabi, diga lá. Então, eu tento olhar essa transação que você mencionou, Vitor Brown, da transação penal, como um estratagema mais jurídico para sinucar o Nicolas. Explico. Porque ia ser arquivada essa ação, tá? Porque é o que realmente deveria ser.
arquivada, porque, primeiro, não foi feita em solo brasileiro, ele, se eu não me engano, foi um discurso, acho que na ONU, eu sei que foi um discurso fora do Brasil. Um discurso fora do Brasil, ele tem a imunidade absoluta, que é do artigo 53, que já foi mencionado, mas o pior, né, realmente não tem nem motivo, porque ele é um parlamentar, ele estava no exercício do poder dele de parlamentar ali, discursando, e aí, então, ofereceram para ele agora a PGR, que é o Gonê, que não está lá de graça, que agora está pagando o pedágio jurídico para isso, essa transação penal. O que significa essa transação penal? Que se isso for levado para frente, óbvio, né, que ele deve aceitar fazer a transação ou recorrer, mas a gente sabe que não tem muito para quem recorrer, e aí ele perde a primariedade em relação a outras denúncias que possam vir somente aí de crimes contra injúria. Então é por isso que estão forçando essa transação penal, né? Foi igualzinho o caso do Luciano Hang, é o mesmo método. Lá naquele, pelo que eu saiba, já foi feito até um acordo, eles não falaram muito a respeito, mas houve essa transação penal, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, é assim que se faz. Mas tem sempre algo por trás. Esse algo por trás é tentar sinucar o Nicolas, deixando ele para a próxima, ou alguma outra que já esteja engatilhada, numa situação muito difícil. Então não é à toa, gente. Não pense só que é algo que absurdo. Não é absurdo, porque isso é um jogo jogado. Está indo cada pecinha de uma vez. E com as pessoas mais necessárias para a nossa liberdade. A gente não pode esquecer que se trata da nossa liberdade. O Nicolas foi um deputado super eleito. Ele representa muita gente da nossa população e levanta bandeiras que incomodam, né? Por exemplo, como que a gente já falou aqui, cristianismo. Meus amigos, me diz uma coisa, o que a Janja tem a ver em ser chefe de Estado em Paris nas Olimpíadas? Parece até piada, né, pessoal? É uma piada o que a gente está assistindo neste desgoverno Lula. A gente vê cada coisa que a gente nem acredita, né? E agora, né, a PGR incriminando aí o Nicolas Ferreira, né, pessoal? Nicolas Ferreira, que chamou aí o Barbudinho de ladrão, né, pessoal? É para acabar com o piqui do Goiás e todo o queijo de Minas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de patriotas possíveis. Mais tarde, vídeo novo às 17h30 e às 21h. Conto com a sua presença. Sem mais enrolações, vou me despedindo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.